Bom dia, terceiro módulo, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre suplementação a pasto. Vou projetar na nossa tela aqui. O que é a suplementação a pasto? A suplementação a pasto é uma tecnologia que ela é aplicada no sistema produtivo com o objetivo de gerar lucros, né, para o produtor rural, assim como qualquer outra tecnologia. No entanto, né, a suplementação a pasto, apesar de ser um assunto muito desenvolvido no meio científico, acadêmico e até em algumas regiões do Brasil, para nós ainda é um pouco recente, né? Aqui em nossa região ainda é um pouco recente a falar de suplementação a pasto. Então, eu vou construir aqui um raciocínio com vocês para que a gente possa entender a importância da suplementação a pasto, o que são esses suplementos e como suplementar. Então, vamos pensar por etapas. Inicialmente, nós temos que lembrar que as forragens são alimentos volumosos, né? Lembra que eu falei na aula de classificação dos alimentos? São alimentos classificados como volumosos úmidos. E eu também comentei, né, que essas forragens são alimentos que possuem valores nutricionais que variam durante o ano. Isso é afetado pela seca e pelas águas. A gente falou disso no período passado. Então, na seca eu tenho uma forragem com altura mais baixa, nem sempre cresce, um excesso de fibras que são indigestíveis para o animal. E nas águas eu vou ter aí uma forragem mais vigorosa, né? Mais verdinha, que a gente chama, né? O pastinho verdinho, a gente encontra aqui no período das águas. Lembrando que na seca a forragem tem maior dificuldade de crescimento devido à falta de água, mas também devido à falta de temperatura. As plantas, assim como os animais, também requerem temperatura ótima para o crescimento, né? Temperatura que a gente chama de zona de conforto. Já nas águas, eu já vou ter a temperatura mais alta, né? Lembrando, né, que a água, o período das águas coincide com a estação de verão. Então, eu vou ter temperaturas mais altas e incidência mais pontual, menos pontual, perdão. A incidência maior, a chuva mais bem distribuída, né? Então, isso dá condições para que a forragem cresça e melhore seu valor nutricional no período das águas. Em contrapartida, na seca, nós temos um valor nutricional mais baixo. E, no entanto, mesmo no período das águas, onde a forragem tem o seu valor nutricional melhor, né, de melhor qualidade, quando eu forneço para o animal, nem sempre essa forragem vai conseguir dar conta dos nutrientes que os animais precisam. Nem sempre. E isso eu falei na aula passada sobre alimentos, a classificação dos alimentos. Falei assim, por alto, entrei no assunto, mas isso está muito relacionado às fibras que não são digestíveis. E elas estão ali só para ocupar espaço no ambiente ruminal e ajudar na motilidade do rumen, né? Lembrando que o rumen faz a ruminação, e a ruminação é aquele movimento peristáltico de deglutição da comida, onde o bolo alimentar volta, né, pelo esôfago para a boca novamente, e isso demanda energia do sistema, mas também demanda movimentos. Essas fibras que não são digestíveis, elas contribuem para os movimentos peristálticos do rumen. Então, elas são importantes também. No entanto, o excesso dessas fibras indigestíveis que se encontram nos volumosos, nas forragens, elas ocupam espaço. E assim, essa ocupação de espaço não permite que o animal consuma mais forragens
de maior valor nutricional, e ele não consegue, ele não vai conseguir ali atingir os nutrientes necessários para a engorda lá do meu planejamento, porque o rumen dele já vai estar cheio. Vocês entendem isso? Então, a forragem ela nem sempre vai conseguir fornecer sozinha os nutrientes que os animais precisam, que os bovinos de corte precisam. Então, nós temos aí duas limitações. Uma limitação associada às variações climáticas, né, da forragem, que ela passa ali durante o ano, e uma outra variação associada à composição nutricional da forragem, que atrapalha o consumo de nutrientes do animal. Professora, mas eu não entendi nada. A gente vai com calma por etapas. Como seria isso aqui? Né? Então, eu tenho que lembrar que eu vou ter a variação nutricional da forragem durante o ano. Então, numa seca, uma forragem de baixa qualidade, nas águas de melhor qualidade. E mesmo que eu consiga, no meu sistema produtivo, ter a forragem de boa qualidade o ano todo, quando eu faço um planejamento de engorda para o animal, por exemplo, ganhar 800, 900 gramas por dia no gado de corte, essa forragem dificilmente ela conseguirá nos dar esses ganhos. Mas você não falou que uma forragem, né, das águas ou uma forragem irrigada adequadamente, ela melhora o valor nutricional? Seu valor nutricional melhora, mas o consumo desses nutrientes, né, o consumo dessa forragem, ela vai ser limitada, porque ainda que o valor nutricional dela seja melhor, vai existir fibras indigestíveis nessa forragem. E o animal ele não vai conseguir comer para ganhar 800 gramas. Aí, por isso, a gente tem que suplementar. Vocês entendem? É o que acontece com a gente. Muitas vezes, quando a gente está fazendo uma dieta para ganhar massa, músculo, muitas vezes os alimentos que a gente come, a gente não consegue, só com eles, ganhar massa, ganhar os músculos. Por isso a gente faz uma suplementação, a gente usa de suplementos como o whey protein, né? Que vai nos fornecer mais proteínas. Aqui é o mesmo pensamento. A gente vai fornecer suplementos para melhorar, né? E conseguir que esse animal ganhe peso e aproveite melhor a forragem. E essas, como eu falei, essas fibras indigestíveis, né, que estão tanto na forragem na seca quanto nas águas, lembrando que na seca essas fibras vão ser mais abundantes, tá? Porque vão ser mais abundantes porque a planta ela não vai conseguir crescer adequadamente, ela vai ficando mais velha, passada. As fibras indigestíveis ocupam espaço no rumo e não permitem grandes consumos, tá bom? Então, para lembrar desse raciocínio aqui, a gente constrói ele para poder falar da suplementação. O que é essa imagem aqui no canto? Boi sanfona. Então, assim, o que vai acontecer com o animal? Eu falei do cenário da forragem. O que acontece com o animal? O animal sofre primeiro, ele vai sofrer com a sazonalidade. Boi sanfona, né? Emagrece na seca, engorda nas águas. E aí, olha aqui para vocês verem essa tabela como eu fiz, ó. Lembrando, né, que outubro já inicia aqui o período das águas, março finda o período das águas, maio iniciamos aqui o período da seca e agosto acaba. Olha para vocês verem aqui, ó, as forragens, né, a pastagem, nós temos diversas. Vamos falar aqui da marandu, que é a braquiária, né, e decumbens também. Olha os pastos, né?
Aqui no início do período das águas, período chuvoso, essas forragens conseguem dar conta de fornecer aqui 800 gramas por animal associado, né? Aí a suplementos. Em março vai caindo, porque março, o período das águas já vai acabando. Olha o início do período seco. 480 gramas da Decumbens, 400 gramas da Marandu. Em agosto, 180 gramas da Decumbens, 110 gramas da Marandu. Pessoal, nós vamos lembrar aqui, né, e nós temos uma média anual de 380 a 320 gramas. E eu vou ter uma idade de abate de 38 a 27 meses, não é o requerido, né? A gente tem que encurtar isso aqui o máximo para 30 meses. Pessoal, a gente tem que lembrar aqui, vou ressaltar para vocês, que esses ganhos, né, com essas pastagens já são com suplemento, né? Animal no pasto recebendo suplemento. E também, esse pasto, a gente contar com o pasto adequadamente na nossa, no nosso balanço da dieta, esse pasto tem que ser bem manejado. Isso significa calagem, isso significa tratos culturais com a forragem e muitas vezes também adubação. Vamos ressaltar aqui, ó, que para capins melhores, né, como Coronhão, Tanzânia, eles conseguem fornecer maiores ganhos do que a Marandu e a Decumbens, né, no período das águas. Agora, olha só aqui no período, ó, Tanzânia, 910 comparado a Marandu, 815, certo? Aí, quando nós vamos para o período seco, a Decumbens e a Marandu são mais persistentes, são plantas mais rústicas, suportam mais o frio e a escassez de seca, tá? A escassez de água, né, representada pela seca. E aí, ó, elas conseguem sobreviver mais, ó, em relação ao colonhão. Olha como o colonhão é afetado pela temperatura e pela seca, pelas baixas temperaturas, pela, é, perdão, pelas baixas temperaturas e pela pouca incidência de chuva. De 870 ele cai para 60 gramas por dia, o animal consegue ter aqui numa pastagem colonial. Então, nós temos essa variação também. Algumas forragens conseguem suportar mais a seca, outras um pouco menos. Tudo isso nós temos que pensar no sistema produtivo. Mas não é o caso aqui, nós vamos falar melhor sobre isso em gado de leite, tá bom? Mas aqui, ó, o que fica nesse gráfico é o ganho, né? Um ganho maior no período das águas e um ganho menor no período seco. Ganho de peso, tá? Novinho. E a situação não para por aqui, quando a gente depende só da forragem e alimentação. Em razão do excesso de fibra presente nas forragens, em principal as fibras indigestíveis, os micro-organismos ruminais, né, eles não crescem em abundância para degradar as células vegetais. E assim, os nutrientes da forragem são pouco aproveitados pelo rumen. Então, além de ocupar espaço, eles não conseguem dar aporte nutricional para o crescimento dos micro-organismos, que estão justamente os responsáveis pela degradação da fibra no rumen, certo? Então, a gente tem que pensar tudo isso. Então, nós temos dois agravantes, período seco, período das águas, né, o piano e sanfona, e o excesso de fibras indigestíveis, que vai atrapalhar o crescimento ruminal, o crescimento dos micro-organismos do rumen e, consequentemente, atrapalha na digestão dos nutrientes da forragem. Então, como que eu resolvo essa situação, professora? Eu vou deixar de dar forragem e vou confinar? De forma alguma, nem sempre todo produtor tem recursos para confinar. E lembrando aqui, né, que o confinamento
confinamento exige tecnologias mais avançadas. Nem sempre o produtor tem disponível ali grãos na região, né? E lembrando que o confinamento necessita de grãos, então nem sempre tem disponível milho e soja em abundância, mesmo que ele tenha recursos financeiros. Nem sempre a logística é adequada, então tudo isso temos que levar em conta. E também, quando a gente tem boas áreas de pastagem e eu tenho condição de investir no meu sistema de produção, nós temos que lembrar que a forragem entre os alimentos é o de menor custo. Então, aproveitar as forragens do pasto diminui o custo de produção. Então, não seria muito mais fácil eu entrar com suplemento para melhorar os ganhos, né, com a forragem do que confinar? Claro que tudo tem um limite, mas sim dá dinheiro, dá lucro fazer isso, tá bom? Então, como então, né? Suplementar a pasto. Suplementação a pasto, essa é a ideia e essa é a solução. Então, aqui, ó, quando eu adoto, né, adotando a suplementação como ferramenta para melhor utilização da forragem. Quando eu adoto a suplementação, eu vou melhorar o ambiente ruminal dos micro-organismos do rumen. Quando eu melhoro o ambiente ruminal, eu dou condição para que os micro-organismos cresçam em abundância e consigam melhorar o aproveitamento dos nutrientes da forragem que antes não estava sendo adequadamente aproveitado, ok? É isso que o suplemento vai fazer. O suplemento aqui, o objetivo dele não é fornecer nutrientes para os animais. Os nutrientes para os animais vão ser fornecidos indiretamente, porque, na verdade, o que eu estou suplementando aqui, diretamente, são os micro-organismos. Eu estou dando condição para que ele cresça, para que esses micro-organismos cresçam. E assim, quando eu tenho uma maior quantidade de micro-organismos no rumo, digamos que eu tenho mais trabalhadores ali no ambiente comunal, então eu vou ter mais colaboradores, né, digamos assim, digerindo aquela fibra e transformando em outros micro-organismos, né? E esses micro-organismos, eles vão ser digeridos no intestino mesmo, né? No intestino do animal. Então, eu dou um aporte nutricional para os micro-organismos para aproveitar a forragem e, assim, eu vou ter uma maior quantidade de micro-organismos no rumo. E isso vai aumentar o ganho de peso dos animais. Ok? Então, nós temos os tipos de suplementos, né? Nós vamos ter o suplemento mineral. O suplemento mineral, na verdade, a gente nem usa muito falar de suplemento mineral como estratégia. Por quê? O suplemento mineral, ele deve ser fornecido mesmo quando eu não queira, né, utilizar de estratégias de suplementação a pasto. Ele sempre deve ser fornecido, porque a forragem ela não vai dar os minerais necessários ao animal. E aí, quando eu dou o sal mineral, eu consigo amenizar esse fator, né, que a forragem não consegue fornecer, e aí eu forneço esse mineral no coxo. Por via de regra, toda fazenda de gado de corte fornece minerais, fornece sal mineral para o gado, tá bom? Dificilmente, até mesmo aqui na nossa cidade, nossa microrregião, a gente vê fazendas que não fornecem sal mineral para o gado.
Então, qual que é o objetivo do sal mineral? O fornecimento de minerais para bovinos de corte a pasto é uma das práticas nutricionais mais importantes na atividade. A importância dessa prática ainda se deve ao fato dos minerais terem várias funções no organismo e participarem diretamente do crescimento animal. Nós vamos somar aí os macro e microminerais, né? Vão ser mais de 10 minerais e eles vão ser essenciais para a composição da carne, da gordura, do leite, né? Lembrando que o leite aqui é extremamente importante, porque bovinos de corte têm essa característica de baixa produção de leite, e esse leite é direcionado todo para a cria, então o sal mineral ele vai ajudar essa produção de leite, nessa produção de leite e, consequentemente, ajudar no ganho de peso do bezerro, tá? Para a reprodução e também para o crescimento ósseo, lembrando de cálcio, fósforo, tá? Selênio, ajudam ainda a melhorar o sistema imunológico dos animais. Vocês estão vendo que todos esses fatores que eu citei aqui agora, que está no slide, são essenciais no sistema produtivo de gado de corte. Não é uma coisa que, se eu deixar de fazer, não vai me dar um prejuízo. Então, vai dar prejuízo muito, tá? Aqui, ó, nós estamos falando, se eu não fornecer o sal mineral, por exemplo, para as matrizes, eu vou deixar de atender aquela conta lá de um bezerro por ano. Prejuízo. Outra coisa, o animal não vai crescer adequadamente, sofrerá com problemas nutricionais, ossos fracos, né? Baixa composição ali da carne, baixa produção de carne. Isso é prejuízo direto para o produtor rural. Então, é necessário, é ferramenta sine qua non fornecer sal mineral, tá? Não é, eu coloquei aqui como suplementação mineral, mas isso não é uma estratégia que eu posso ou não adotar quando eu tiver condição, recurso ou não. Eu vou ter que sempre adotar. Ou então eu não crio gado de corte, tá? Mineral tem que ser fornecido, beleza? Então, nós vamos falar agora dos suplementos minerais, dos suplementos propriamente ditos, né? Ureado. O que é ureado? Ureado, ele é um sal mineral com ureia, né? O que é a ureia? Lembrando aqui que a ureia que a gente usa é a ureia pecuária. A ureia, ela vai nos fornecer N, né? O que é o N? O nitrogênio. E esse nitrogênio, ele vai ser aproveitado, ele vai vir ali no sulfato de amônio, né? Que é constituinte da ureia. Esse nitrogênio, ele vai ser aproveitado pelos micro-organismos e vai ser transformado em proteína bruta microbiana, que posteriormente será digestíveis. Oh, gente, eu sempre confundo essa palavra, perdão. Que posteriormente serão aproveitados no intestino verdadeiro dos ruminantes, tá bom? Então, eu forneço a ureia com o objetivo de dar aporte de nitrogênio para que, para que os micro-organismos cresçam e transformem aí essa ureia em proteína microbiana, que vai ser posteriormente digerida no estômago verdadeiro dos ruminantes, tá bom? Então, a ureia tem um quezinho aqui que a gente fala, que ela é um de menor investimento entre as proteínas, tá? Essa proteína aqui, esse fornecimento de proteína não é verdadeira. Por que ela não é verdadeira? Porque ela é indireta, né? Eu forneço nitrogênio para as bactérias, e as bactérias os micro-organismos vão fornecer a proteína bruta, elas vão transformar. Então, fornecer ureia é muito mais barato que fornecer farelo de soja, por exemplo, né? Soja é mais caro que a ureia.
No entanto, né, o objetivo é a manutenção do peso dos animais durante o período, né, que da entre-safra, que é justamente essa entre-safra aqui, quando a gente fala em bovinos de corte, é o período seco, tá bom? O objetivo é fornecer ureia. Quando eu fornecer ureia, né, para fornecer ali a proteína bruta. Quando eu forneço a ureia, eu vou dar para os micro-organismos condições deles crescerem, né? E esses, além de fornecer a proteína bruta, esses micro-organismos vão crescer e vão crescer e aumentar em quantidade e vão aumentar ali a, o uso das fibras da forragem. E aí eu vou conseguir manter o peso dos animais durante esse período, tá bom? É uma estratégia. Então, eu dou a ureia, os micro-organismos crescem, produzem proteína bruta e ainda melhoram ali a digestão da fibra das células que eu não poderia, né, que não poderia ser alcançadas, porque não tinha micro-organismos o suficiente para poder digerir essas células. No entanto, nós temos que ter um cuidado extremamente importante com a ureia, tá? Isso que eu já vi na prática, animais, quando a gente não faz adaptação, que é justamente, né, inserir a ureia aos poucos na dieta do animal, esses animais podem vir a óbito, tá bom? Porque a ureia ela é tóxica, tá? E pode levar um animal à morte. Portanto, não se deve fornecer ureia. A gente não fornece ureia para os animais em jejum e nem para os animais muito magros, tá bom? Aí a gente faz a adaptação. Quando a gente descobre ali a quantidade de ureia que tem que ser fornecida por animal, a gente vai incluindo aos poucos, não fornece de uma vez, até que o rumen se adapte e o animal consiga consumir adequadamente sem prejuízos à sua saúde. Aqui nós temos um exemplo de sal ureado, né? Sal ureado, da Multitrato. Tem diversas outras marcas que a gente pode encontrar aí no mercado. Nós também vamos falar agora de proteinado. O proteinado é o sal mineral, é o suplemento mineral enriquecido, né? Ou seja, eu estou ali usando o sal mineral e vou enriquecer ele com fonte de proteína verdadeira. O que é essa proteína verdadeira? O farelo de soja, a torta boa de algodão, farelo de amendoim, os alimentos proteicos que eu falei, né? Então, eu vou enriquecer com proteína verdadeira e com ureia. Então, eu vou pôr ali, o sal mineral, ele é constituído, né? O sal mineral proteinado, ele é constituído de minerais, macro e microminerais, ureia, e aí eu melhoro um pouco fornecendo a proteína verdadeira, né? Colocando farelo de soja ou outros alimentos proteicos. O proteinado tem maior custo que o sal com ureia, mas por ser fornecido em menor quantidade, né? Isso porque eu já estou dando proteína ali para o animal, a verdadeira, torna-se mais vantajoso do ponto de vista econômico, tá bom? Então, é uma estratégia que a gente faz e deve ser repensada aí em relação a qual utilizar. Lembrando, então, professor, o ureado é melhor que o proteinado é melhor que o ureado? Em valores nutricionais, proteinado ele vai ser um pouco melhor, porque ele vai dar, além de proteína, ele vai dar um pouco de energia, né? Que a soja, ela também tem energia, lembra, né? A classificação lá dos nutrientes, dos alimentos. Mas, às vezes, eu vou ter que usar mesmo o ureado ou, às vezes, o proteinado, tá bom? Aí vai depender da estratégia que eu vou lançar na propriedade. Aqui um exemplo de suplemento proteico, mineral proteico, pronto aí para o uso de gado de corte, tá?
E aqui o proteico energético. Deixa eu só dar uma mexida aqui, para ficar mais fácil a gente ver. Então, o sal mineral proteico energético, ele é uma mistura que vai atender a exigência mineral e ainda vai introduzir fontes de proteína e energia. Por aqui você já olha e vê que é um suplemento um pouquinho mais caro, né? Ele vai ser composto por ureia, minerais e fontes de proteína verdadeira, e também com fontes de energia. Então, aqui eu vou ter nesse alimento, né, nesse suplemento, milho, né, como fonte de energia, milho, sorgo, raspa de mandioca, eu posso ter. E a proteína verdadeira, como eu falei no slide anterior, a soja, torta gorda de algodão, farelo de amendoim, ureia e minerais. Então, eu vou ter esses 4 nutrientes básicos aí no proteinado energético. O objetivo aqui, gente, quando eu uso essa tecnologia, é quando o produtor rural já está mais avançado em relação a estratégias nutricionais e tem uma maior tecnologia na fazenda, tá bom? Então, o objetivo aqui é que o rebanho tenha o desempenho máximo nas pastagens. Mas como assim? Por quê? Porque quando eu vou fornecer energia, né, além da proteína, eu estou dando energia para os micro-organismos e aí eu vou, nesse sentido, dar condição para que eles cresçam ainda mais e aproveitem ainda mais o pasto, a forragem. Então, é o desempenho máximo. É aqueles 800 gramas, 600 gramas que a braquiária decumbens nos fornece de ganho de peso por dia, tá? Aqui é o top da suplementação a pasto. Aqui é um top. Vocês entendem quando eu opto pela suplementação a pasto? Vamos aqui ver, né, o suplemento mineral proteico energético. São alimentos prontos para uso, um exemplo da Matsuda. Vai ter vários também no mercado, tá bom? Tá, eu falei de mineral, falei de ureado, de proteína verdadeira, de energia, em proteinados, em proteinados energéticos, mas e o sal comum, né? O sal comum, ele é sempre fornecido também, a gente vê muito isso nas fazendas, inclusive aqui. Então, para a gente não confundir, por isso que eu não coloquei aqui como suplemento, mas muitas pessoas confundem, tá? O que é o sal comum? A diferença do sal comum e do sal mineral. Isso também vai valer para o gado de leite. O sal comum contém apenas cloro e sódio, é o hipoclorito de sódio, tá? Só com cloro e sódio. E normalmente algum iodo, tá bom? Essa composição, ela não deve ser dada como suplementação para o gado, tá? Ela não é considerada uma suplementação. No entanto, as pastagens são deficientes de outros minerais que ele não fornece, tá? Então, ou seja, eu não posso contar só com o sal comum como fonte de minerais, porque ele só vai me fornecer cloro, sódio e às vezes algum outro. Então, a gente deve fornecer tanto o sal comum como o sal mineral. Por que a gente fornece o sal mineral? O sal comum, perdão. O sal comum, ele não serve para os animais ganhar peso. Ele serve para melhorar o aproveitamento dos alimentos fornecidos para o gado, tá bom? O sal comum, ele estimula o consumo quando eu dou.
o cloclorito de sódio dos animais? Ele estimula o consumo do pasto, dos alimentos em gerais. Já o sal mineral é uma mistura do sal, né, comum com outros ingredientes minerais. Então, para não confundir, vamos já fazer uma revisão de tudo que a gente falou até agora. O que é o sal comum? Hipoclorito de sódio, às vezes com algum iodo. Correto? Qual o objetivo disso? Aumentar o consumo estimular o consumo da forragem, tá? De qualquer outro alimento. Nós devemos dar. Os animais gostam de consumir sal. O que é sal mineral, professora? Sal mineral é o sal comum, com macro e micro minerais. Os 10 macro e micro minerais. Qual que é o objetivo aqui? Fornecer os minerais que a forragem não fornece, tá? Melhorar a reprodução, a produção de leite, melhorar o crescimento, estimular o sistema imunológico, tá? Então, tudo isso ou seja, está envolvido com o metabolismo primário dos animais. Aquilo que é essencial, o crescimento ósseo, o crescimento de carne. Então, é isso, o sal mineral, que é o hipoclorito de sódio junto com os macro e microminerais. Tá? É um escadinho. O que é ureado, professora? Ureado é o sal comum, o sal mineral e a ureia. E aí eu vou fornecer nitrogênio por meio do sulfato de amônio, no qual os micro-organismos vão consumir, multiplicar, né? E aproveitar melhor a forragem e aquela fração indigestível, melhorar as células que estão ali incrustadas nessa fração digestível. Então, esse é o ureado. Lembrando que nós temos que ter cuidado com a ureia, ela é tóxica, fazer adaptabilidade, então, do animal. Aí você falou de proteinado. O que é proteinado, professor? É todos esses nutrientes que eu falei, mais a proteína verdadeira. Então, é tudo isso aí, mais, por exemplo, o farelinho de soja. Aí eu vou melhorar ainda mais, porque essa proteína verdadeira, além dela ser consumida pelos micro-organismos, ela pode chegar ao intestino do animal, ou seja, ao estômago verdadeiro. E o animal vai conseguir aproveitar essa proteína, ok? O que é o proteinado, o energético? É tudo isso que eu falei para trás, né? Sal comum, sal mineral, ureia, proteína verdadeira e um alimento energético. Quais alimentos energéticos? A gente falou lá, os principais, né? Milho, sorgo, mandioca também é energético. E é o mesmo sentido aqui da proteína, mas em vez de fornecer nitrogênio da proteína bruta, eu vou fornecer energia, carboidrato, para que os micro-organismos cresçam e aproveitem mais ainda. É o top do top da suplementação à pasto. Quais são os suplementos de tudo isso que nós falamos? Quais são os suplementos? Ureado, proteinado e proteinado energético. Sal comum e sal mineral não são suplementos, tá bom? Não nesse sentido que nós falamos de melhoria e aproveitamento da pastagem. Aqui foi uma aula bem teórica, como vocês viram, é uma aula bem teórica e de conceitos. Nós vamos falar sobre as continhas, né? Nas próximas aulas sobre suplementação, nós vamos fazer alguns continhos para saber aí qual a quantidade de suplemento fornecer, né? Alguns suplementos vão variar, baixo consumo, alto consumo, e aí nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Mas de via de regra hoje é isso. Se tiver alguma dúvida, eu vou estar lá no WhatsApp, como sempre, né? E aí vocês mandam para mim. Lembrando que o grupo de hoje já pode me procurar para a gente poder falar sobre o exercício, né? Da semana que vem, corrigir o exercício dessa semana, ok? Um abraço, espero que vocês tenham gostado
Até a próxima aula, que será de confinamento de gado de copa. Beleza? Muito obrigada.